O cheiro de incenso de cedro queima suas narinas enquanto você caminha pelos corredores do zigurate de Marduk. Suas sandálias de couro rangem contra as pedras frias, ecoando um ritmo nervoso que parece despertar algo nas sombras. O gosto metálico do medo gruda em sua língua. Você não deveria estar aqui depois do pôr do sol. Você é escriba do templo há 3 anos, conhece cada hieróglifo gravado nas paredes, cada ritual noturno. Mas esta noite é diferente. A lua não apareceu. Em seu lugar, uma mancha escura pulsa no céu como uma ferida aberta nas estrelas. Os outros sacerdotes sussurram que é a noite do Deus das Sombras. Suas mãos tremem enquanto você segura a tábua de argila com as orações de proteção. As chamas das tochas dançam inquietas, projetando formas que se contorcem nas paredes como criaturas vivas. O ar parece mais denso aqui, como se algo invisível estivesse pressionando contra sua pele. Você para diante da porta do Sanctum Sanctorum. Do outro lado, ouve-se um murmúrio baixo, constante. Não são vozes humanas, é algo mais antigo, mais profundo. O som vibra em seus ossos como o ronco de um animal ferido. A porta está entreaberta. Isso não deveria ser possível. O sumo sacerdote Nabu-Rim carrega a única chave, forjada em bronze sagrado pelos primeiros construtores do templo. Você se aproxima devagar, cada passo um ato de coragem ou insanidade. Pelo vão da porta, uma luz estranha vaza para o corredor. Não é o dourado das velas ou o vermelho das brasas. É algo entre o azul e o violeta, uma cor que seus olhos não conseguem processar direito. Faz sua visão doer. Você encosta o ouvido na madeira entalhada. O murmúrio para. Silêncio total. Nem mesmo sua respiração parece fazer ruído. Então, uma voz emerge do silêncio. Grave, múltipla, como se várias bocas falassem em uníssono. Escriba, aproxime-se. Temos esperado por tanto tempo. Você recua, mas seus pés parecem presos ao chão. A tábua de argila escorrega de suas mãos e se estilhaça no piso de pedra. O barulho ecoa como um trovão. A luz estranha se intensifica. Através da fresta, você vê algo se movendo no interior do Sanctum. Algo grande, algo que não deveria existir. Se essa história já fez você sentir o peso dessa escuridão ancestral correndo por suas veias, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui, todos os dias, você vai conhecer histórias que atravessam séculos e algumas que talvez nem deveriam ser contadas. Inscreva-se e caminhe conosco para dentro da próxima. A porta se abre completamente e você vê o que há dentro. 3 dias antes, você havia acordado com o som de lamentações vindas do mercado. As mulheres choravam pelos filhos que nasceram com a marca, uma mancha escura em formato de estrela na testa, como se tivessem sido tocados por algo divino, ou amaldiçoado. Você vive nos quarteirões dos escribas, onde as casas de tijolos crus se alinham em fileiras ordenadas próximas ao templo. Sua rotina sempre foi simples: copiar textos sagrados ao amanhecer, registrar oferendas ao meio-dia, estudar os movimentos celestes ao anoitecer. A Babilônia de seus ancestrais funciona como um relógio de água, cada gota no lugar certo, cada movimento previsível. Mas desde a primeira noite sem lua, tudo mudou. Os astrônomos reais consultaram as tábuas antigas e trouxeram notícias perturbadoras. Nabu-Rim lhe mostrou os escritos em pessoa, suas mãos enrugadas tremendo ao segurar a argila milenar. As inscrições falavam de uma conjunção impossível, quando todas as estrelas se alinhariam para formar uma única estrela negra no céu. Isso aconteceu antes, Nabu-Rim havia sussurrado, apontando para hieróglifos que você mal conseguia decifrar. E quando aconteceu, eles vieram. Eles. O sumo sacerdote nunca explicou quem eram. Naquela manhã, você também encontrou algo estranho em sua mesa de trabalho. Um amuleto de bronze que não estava lá na noite anterior. Um pequeno disco gravado com símbolos que não pertenciam a nenhuma tradição babilônica conhecida. Quando você o tocou, sentiu uma estranha quentura que subiu pelo braço como sangue fervendo.
Você o escondeu entre suas vestes. Algo lhe dizia para não mostrá-lo a ninguém. As ruas da cidade começaram a murmurar sobre sonhos estranhos. Comerciantes falavam de pesadelos onde caminhavam por corredores infinitos de pedra negra. Crianças desenhavam formas impossíveis na areia, geometrias que doíam de olhar. Os soldados da guarda relatavam avistamentos de figuras encapuzadas caminhando pelas muralhas à noite, figuras que desapareciam quando perseguidas. E você? Você sonhava com uma voz. A mesma voz que agora ecoa do Sanctum Sanctorum, chamando seu nome com uma familiaridade que gela seus ossos. Uma voz que, em seus sonhos, sempre terminava a conversa com as mesmas palavras. O escriba que encontrar a chave abrirá o caminho. Que chave? Você nunca entendeu. Agora, parado diante da porta aberta, com aquela luz violeta vazando como sangue venenoso, você sente o amuleto de bronze queimar contra seu peito. Ele pulsa como um coração. A voz sussurra novamente, mais próxima. Você trouxe nossa chave, escriba fiel. Sua mão vai instintivamente ao peito, onde o amuleto arde. O metal está se movendo sozinho. Você se lembra da primeira vez que ouviu falar dos vigilantes? Era criança, sentado nos joelhos de sua avó, enquanto ela tecia esteiras de junco sob a luz do luar. Suas mãos enrugadas nunca paravam de se mover, mas sua voz baixava sempre que mencionava aqueles que vigiavam além do véu das estrelas. Eles são antigos, menino, ela sussurrava, os olhos fixos no horizonte. Mais antigos que os deuses que adoramos. Vieram antes da primeira cidade, antes da primeira palavra escrita. E ainda esperam. Esperam por quê? Você nunca perguntou. Crianças não fazem certas perguntas. Agora, 2 décadas depois, você entende que deveria ter perguntado. A cidade de Babilônia sempre viveu entre 2 mundos, o terreno, com seus mercados barulhentos e zigurates imponentes, e o celestial, onde os astrônomos mapeavam o destino através das estrelas. Mas há um terceiro mundo, o mundo que existe nas frestas entre luz e sombra, nos espaços vazios entre as estrelas. O mundo dos vigilantes. Durante a semana passada, você notou mudanças sutis no templo. Os hieróglifos nas paredes pareciam diferentes. Não porque alguém os alterou, mas como se você finalmente estivesse vendo o que sempre esteve lá. Símbolos dentro de símbolos. Mensagens ocultas escritas na própria pedra. O amuleto em seu peito queima mais intenso. Através de sua túnica, você sente o metal se moldando, mudando de formato. A sensação é simultaneamente nauseante e hipnótica. Naburrim apareceu em seus aposentos na noite anterior, mais tarde do que usual. Trazia nos braços um pergaminho que você nunca havia visto, feito de uma pele que não parecia vir de animal algum conhecido. O material era quase translúcido, mas não era papiro nem couro. Isto chegou hoje pelos comerciantes do norte, ele disse, desenrolando cuidadosamente o pergaminho. Dizem que foi encontrado em uma cidade que não deveria existir. A cidade era mapeada em detalhes impossíveis, ruas que se curvavam sobre si mesmas, edifícios que existiam em múltiplas dimensões ao mesmo tempo, e no centro, um templo identificado apenas por 3 palavras em uma língua que vocês não reconheceram. Casa da Estrela. Você tocou o pergaminho, a pele era quente, pulsava. Escriba, Naburrim havia dito, e sua voz tremia de uma emoção que você não conseguiu identificar. Creio que encontramos nossa resposta. Agora, diante da luz violeta que jorra do Sanctum, você entende. O amuleto, os sonhos, o mapa, a voz, tudo faz parte da mesma trama. A estrela negra no céu pulsa uma vez, como um olho gigante piscando. E você percebe que não está mais sozinho no corredor. Há uma sombra atrás de você. Uma sombra que sussurra seu nome. A sombra não tem dono. Você se vira lentamente, o coração batendo como tambores de guerra. Mas o corredor atrás de você está vazio, apenas pedras frias e tochas tremulantes. Contudo, na parede, sua própria sombra se move independente de seu corpo.
Ela acena para você. O terror que sobe por sua espinha é ancestral, primitivo. É o medo que seus antepassados sentiram quando caçavam nas primeiras noites do mundo, sabendo que coisas piores que feras os observavam da escuridão. Você tenta dar um passo para trás, mas tropeça. Sua mão se apoia na parede e toca algo que não deveria estar lá. Entalhes frescos na pedra, ainda quentes como se tivessem sido esculpidos há segundos. Quando você olha, vê palavras em cuneiforme que definitivamente não estavam ali antes. O escriba que lê estas palavras já carrega nossa marca. Sua marca. Você passa a mão pelo rosto e sente algo úmido na testa. Quando tira a mão, seus dedos estão manchados de uma substância escura que brilha com luz própria, no formato de uma estrela, igual às marcas nas crianças do mercado. O amuleto contra seu peito agora queima como ferro em brasa. Você o arranca das vestes e o vê pela primeira vez desde que o encontrou. Não é mais um disco simples de bronze. O metal se transformou em algo orgânico, vivo, que pulsa como um coração. Veias escuras se espalham por sua superfície como raízes de uma árvore demoníaca. E ele sussurra. Não com uma voz, mas diretamente em sua mente. Imagens se derramam em sua consciência, vastas cidades de pedra negra flutuando entre as estrelas, seres de sombra caminhando por corredores infinitos, e no centro de tudo, um trono vazio esperando por um ocupante. Você compreende então o que Naborim realmente era. Não um sumo sacerdote, um guardião. Um dos últimos de uma linhagem antiga, encarregada de manter os vigilantes adormecidos. E você é o herdeiro involuntário dessa responsabilidade. As vozes do Sanctum ficam mais altas, mais urgentes. Agora você distingue palavras em babilônico antigo, uma linguagem que você estudou, mas nunca ouviu falada. A convergência se aproxima, o último selo se quebra. O escriba deve escolher. O pergaminho que Naborim trouxe na noite anterior, você se lembra agora de um detalhe que passou despercebido. No canto inferior, escritas em tinta que só aparecia sob certas luzes, estavam as mesmas palavras que agora ecam do templo. Quando a estrela negra completar seu ciclo, aquele que porta a chave decidirá se os mundos se unem ou se separam para sempre. Sua sombra na parede aponta para a porta aberta. A luz violeta se intensifica. Algo imenso se move no interior do Sanctum. E você entende que não tem escolha. Precisa entrar. Você cruza a soleira do Sanctum e o mundo muda. O chão sob seus pés não é mais pedra, mas algo que pulsa como carne viva. As paredes se estendem infinitamente para cima, perdendo-se em uma escuridão que devora a luz. E no centro da câmara, onde deveria estar o altar de Marduk, ergue-se uma estrutura impossível. É o mapa. O pergaminho que Naborim trouxe se materializou em pedra negra e metal vivo. A cidade impossível existe aqui, comprimida em miniatura, cada rua e edifício perfeitamente detalhados. E no centro dela, o templo, a Casa da Estrela, brilha com a mesma luz violeta que agora preenche todo o Sanctum. O amuleto em sua mão não é mais bronze, transformou-se em algo orgânico e quente, pulsando em sincronia com os batimentos de seu coração. As veias escuras que o percorrem agora se estendem por seus braços como tatuagens vivas, subindo em direção ao seu peito. Bem-vindo, último escriba. A voz não vem de lugar algum específico. Ela emerge das próprias paredes, do ar, de dentro de sua mente. Ao redor da maquete da cidade, figuras começam a se materializar. São altas, esguias, envolvidas em túnicas que parecem feitas de noite estrelada. Seus rostos são sombras, com olhos como pequenas estrelas. Os vigilantes. Você carrega nossa chave há muito tempo, continua a voz. Desde criança, quando sua avó teceu os primeiros fios de seu destino.
Você se lembra das palavras dela e ainda esperam. Agora entende pelo que esperavam. Por você. Nabu-Rin cumpriu seu papel. O guardião nos manteve adormecidos por uma vida inteira, mas o ciclo não pode ser detido para sempre. A estrela negra retorna a cada 7 séculos e com ela nossa oportunidade de despertar. A marca em sua testa queima. Você a toca e sente que ela cresceu, expandindo-se como raízes sob sua pele. Através dela, você vê fragmentos de memórias que não são suas. Babilônia sendo construída sobre as ruínas de algo muito mais antigo. Templos erguidos especificamente para servir como prisões. Escribas de gerações passadas carregando a mesma responsabilidade que agora é sua. O selo final é você, escriba. Sua escolha determina nosso destino. Um dos vigilantes se aproxima, estendendo uma mão feita de sombra sólida. Junte-se a nós, e os mundos se unirão. Sua espécie conhecerá verdades além da compreensão mortal. Rejeite-nos. A figura não termina a frase, não precisa. Você olha para o amuleto em sua mão, agora completamente transformado em algo vivo. As veias escuras em seus braços pulsam mais rapidamente. Acima de vocês, através do teto que se dissolveu, a estrela negra no céu cresce. E você percebe que ela não está crescendo, está se aproximando. A estrela negra se aproxima como um olho gigantesco fechando-se sobre o mundo. Sua luz, se é que pode ser chamada de luz, derrama-se pelo Sanctum como chuva venenosa. Onde ela toca sua pele, você sente um frio que vai além do físico, como se algo estivesse drenando a própria vida de suas células. Os sonhos, você sussurra, reconhecendo finalmente. Os corredores infinitos, eu já estive aqui antes. O vigilante mais próximo inclina a cabeça. Todas as noites pelos últimos 7 anos, cada vez que dormia, você caminhava por nossa cidade, aprendendo os caminhos, preparando-se. Você pensava que eram pesadelos, mas eram lições. As memórias se desdobram em sua mente como pergaminhos antigos. Você se lembra agora. Os corredores de pedra negra pelos quais caminhava em sonhos eram reais. Esta cidade em miniatura à sua frente, você conhece cada rua, cada esquina, cada porta secreta. Conhece porque andou por elas 1000 vezes durante o sono. E as crianças, você continua, a compreensão atingindo-o como um raio. As marcas em suas testas. Nossos futuros servos, responde outro vigilante, sua voz como vento através de ossários. Cada criança marcada carrega um fragmento de nossa essência. Quando despertarmos completamente, elas serão nossos olhos e mãos no mundo mortal. Você pensa nas faces inocentes no mercado, nas mães chorando, nas crianças que nasceram já carregando parte desta maldição. Sua mão se fecha com força ao redor do amuleto transformado. Não permitirei isso. O riso dos vigilantes ecoa como vidro se partindo. Você não compreende, escriba. Não se trata de permitir ou não. Você já fez sua escolha há muito tempo. No momento em que tocou nossa chave, selou o pacto. O amuleto pulsa uma vez, violentamente, e você sente algo se rompendo dentro de seu peito. Uma dor que vai além do físico, como se algo fundamental em sua alma estivesse sendo reescrito. Suas veias começam a escurecer, o sangue mudando de cor à medida que algo estranho se mistura a ele. Você se tornará nosso primeiro servo consciente, o escriba que registrará nossa volta ao mundo, e através de você, as crianças despertarão. A cidade em miniatura pulsa com luz violeta, cada pequeno edifício, cada rua impossível, cada portal dimensional começa a brilhar mais intensamente. A estrutura toda está se preparando para algo, para crescer, para se materializar no mundo real. Você olha para suas mãos e vê que as veias escuras agora cobrem seus braços completamente. A marca em sua testa arde como ferro em brasa. A estrela negra no céu para de se aproximar. Ela chegou.
E através dela, você ouve algo que gela seu sangue. O choro distante de crianças chamando por você. As crianças. Você as vê agora através dos olhos da estrela negra, dezenas delas caminhando pelas ruas de Babilônia em transe, seus pequenos pés descalços movendo-se em direção ao templo. A marca em suas testas brilha como pequenas estrelas perdidas na noite. Elas vêm até você como sonâmbulas, guiadas por uma força que não compreendem. "Pare com isso!" você grita, mas sua voz soa estranha, distorcida. As veias escuras alcançaram sua garganta. "Não podemos parar o que já foi posto em movimento", responde o vigilante. "Você ativou nossa chave, agora deve completar o ritual." Na cidade em miniatura, pequenas figuras começam a se materializar. São as crianças, representadas em escala diminuta, caminhando pelas ruas impossíveis em direção ao templo central. Cada passo que dão no mundo real se reflete aqui, nesta maquete viva que pulsa como um coração gigantesco. Você se lembra das palavras de sua avó. Não apenas as que ela disse sobre os vigilantes, mas as outras, as que você havia esquecido até este momento. "Menino, se algum dia você encontrar a chave dos vigilantes, lembre-se, toda fechadura tem duas funções. Pode abrir ou pode trancar para sempre. Trancar para sempre." Sua mente funciona rapidamente. O amuleto, a chave, não serve apenas para libertar os vigilantes. Pode também selá-los definitivamente. Mas o preço? "Você está pensando em resistir", diz um dos vigilantes, e há algo parecido com diversão em sua voz. "Acredita que pode nos derrotar usando nossa própria arma contra nós?" O coro de vigilantes sussurra em uníssono. "Milhares tentaram antes de você." Você olha ao redor da câmara e pela primeira vez vê o que suas mãos estavam escondendo. Esqueletos, centenas deles, dispostos em círculos concêntricos ao redor da cidade em miniatura. Escribas de gerações passadas, cada um usando vestes idênticas às suas, cada um segurando os restos do que uma vez foi um amuleto de bronze. Todos tentaram, todos falharam. "A diferença", você sussurra, sentindo uma terrível clareza se formar em sua mente, "é que eles tentaram lutar contra vocês." Você não vai lutar contra os vigilantes, vai se juntar a eles completamente. O amuleto em sua mão pulsa violentamente quando você fecha os olhos e para de resistir à transformação. As veias escuras explodem por todo o seu corpo como rios de noite líquida. A marca em sua testa se expande até cobrir metade de seu rosto. E então você faz algo que nenhum escriba antes de você teve coragem de fazer. Você caminha até a cidade em miniatura e coloca suas mãos transformadas diretamente sobre o templo central. A estrutura inteira explode em luz. A luz que explode da cidade em miniatura não é violeta, é dourada, pura. E pelos primeiros segundos você não compreende o que aconteceu. Então vê. Sua transformação não o tornou servo dos vigilantes, tornou-o um portal, mas um portal funcionando ao contrário. Em vez de trazer os vigilantes para o mundo mortal, você está puxando o mundo mortal para dentro da prisão deles. "Impossível", sibila o vigilante mais próximo, e pela primeira vez você ouve medo em sua voz. "A chave não funciona assim." "Não", você responde, e sua voz agora ecoa com o poder de 1000 escribas mortos. Mas o escriba que a carrega, sim. A cidade em miniatura começa a crescer, mas não como os vigilantes esperavam. Em vez de se expandir para o mundo real, ela está puxando fragmentos da realidade para dentro de si mesma. As crianças em transe param de caminhar. Você as vê através da conexão, suas marcas piscando uma vez antes de desaparecerem completamente. Elas estão livres. "Você não pode nos aprisionar", o coro de vigilantes grita em uníssono. "Somos anteriores às leis da criação." "Talvez", você diz, sentindo o poder fluir através de suas veias transformadas. "Mas eu agora faço parte de vocês e carrego algo que vocês nunca tiveram."
O amuleto em sua mão não é mais orgânico, transformou-se em pura luz cristalizada. A essência de cada oração, cada palavra sagrada, cada momento de fé que os escribas registraram ao longo dos séculos. Milênios de devoção humana concentrados em um único objeto: humanidade. Os vigilantes tentam recuar, mas descobrem que não podem se mover. A cidade em miniatura os está puxando para si, comprimindo suas formas impossíveis de volta ao espaço que ocupavam antes de sonharem com a liberdade. 7 séculos atrás, o último escriba tentou destruir vocês. 500 anos antes, outro tentou negociar. 300 anos atrás, um tentou simplesmente escapar. Você caminha pela câmara, que agora se contrai ao redor de todos vocês. Mas eu compreendi algo que eles não compreenderam. Vocês não são externos a esta realidade, são parte dela, uma parte sombria, mas necessária. A estrela negra no céu começou a diminuir, não desaparecendo, se recolhendo, voltando para seu lugar correto no cosmos e levando os vigilantes com ela. Então, não vou destruí-los, você continua, sentindo a transformação em seu corpo começar a se reverter, as veias escuras se desfazendo como fumaça. Vou enviá-los de volta para onde pertencem e garantir que lá permaneçam. O último vigilante se vira para você antes de ser absorvido pela cidade que se encolhe. E você, escriba, qual será seu preço? Você sorri, mesmo sabendo a resposta. A prisão precisa de um guardião, e guardiões nunca podem deixar seus postos. O Sanctum Sanctorum retorna ao normal gradualmente, como uma ferida se fechando. As paredes de pedra se solidificam, o teto se materializa acima de você, e o chão volta a ser frio e familiar sob seus pés. A cidade em miniatura desapareceu, levando consigo os vigilantes e sua ameaça milenar. Mas você permanece. Suas mãos não são mais percorridas por veias escuras, mas carregam uma palidez permanente, como se o sangue nunca mais circulasse completamente. A marca em sua testa diminuiu para uma pequena estrela dourada, um selo, não uma maldição. E em seu peito, onde antes estava o amuleto, agora há algo muito diferente. Um vazio que pulsa. Você tenta caminhar em direção à porta, mas seus pés não obedecem. Não é que esteja fisicamente impedido, é algo mais profundo. Uma compreensão visceral de que cruzar a soleira seria como um peixe tentando voar. Você se tornou parte do templo, tanto quanto o templo se tornou parte de você. Naburim aparece na entrada algumas horas depois. Seus olhos mostram uma mistura de orgulho e tristeza profunda quando ele vê você sentado no centro da câmara, imóvel como uma estátua. Então está feito, ele sussurra, e sua voz carrega o peso de décadas de culpa. Perdoe-me, meu jovem amigo. Eu sabia que este dia chegaria, mas esperava que encontrássemos outra forma. Você sabia, você diz, e não é uma pergunta. Naburim se aproxima lentamente, suas vestes de sumo sacerdote rustling no silêncio. Sua avó me procurou quando você era criança. Ela havia visto os sinais, a forma como você olhava para as estrelas, como conseguia ler textos antigos sem treinamento. Ela sabia que você carregava a marca dos escolhidos. Ele tira algo de suas vestes, um pergaminho pequeno amarelado. Ela me deixou isto para você. Você desenrola o papiro com mãos que já não trenem mais. A escrita é da sua avó, mas as palavras são em uma língua que você não deveria conhecer. Mesmo assim, compreende cada símbolo. Meu querido neto, quando ler estas palavras, já terá cumprido seu destino. Saiba que sua escolha salvou não apenas Babilônia, mas incontáveis mundos que ainda estão por vir. Mas saiba também que seu trabalho não terminou. Os vigilantes foram os primeiros, não os últimos. Guarde bem o que aprendeu. Você será necessário novamente. Novamente. Você olha para Naburim, que evita seu olhar. Quantos outros existem? Você pergunta. O silêncio do velho sacerdote é resposta suficiente.
Sozinho no Sanctum, você se prepara para uma vigília que pode durar séculos e tenta não pensar no que sua avó quis dizer com incontáveis mundos que ainda estão por vir. 3 meses se passaram desde a noite do Deus das Sombras. Babilônia retomou seu ritmo cotidiano, mercadores gritando suas ofertas, crianças correndo pelas ruas, escribas copiando textos sob o sol da manhã. As marcas nas testas dos recém-nascidos desapareceram como se nunca tivessem existido. Mas você permanece. Sentado no centro do Sanctum, você se tornou parte da arquitetura do templo tanto quanto as pedras e vigas. Não sente fome nem sede, não envelhece. Apenas observa e espera, mantendo a vigília eterna que seu destino exige. Naburim visita quando pode, trazendo notícias do mundo exterior e pergaminhos com novos textos para você estudar. É através dele que você aprende sobre outros templos, outras cidades, outros guardiões espalhados pelo mundo conhecido. Cada um mantendo sua própria vigília contra ameaças similares aos vigilantes. Quantos somos? Você pergunta numa de suas visitas. 7, ele responde, sempre 7. Quando um guardião parte, outro deve tomar seu lugar. Você não pergunta o que acontece quando um guardião parte. Algumas respostas são óbvias demais para serem verbalizadas. É durante uma noite particularmente clara que você faz a descoberta. Olhando através da abertura no teto do Sanctum, você vê algo que antes havia passado despercebido. A estrela negra não desapareceu completamente. Ela retornou ao seu lugar no céu, mas agora você consegue vê-la pelo que realmente é. Uma das 7. 7 estrelas negras dispostas em um padrão preciso na abóbada celeste. Cada uma correspondendo a um templo, a um guardião, a uma ameaça adormecida. Sua estrela, a que você selou, pulsa suavemente, um coração batendo em câmera lenta no cosmos. As outras 6 permanecem dormentes, por enquanto. Mas você nota algo perturbador. Uma das estrelas, distante no horizonte leste, começou a pulsar mais rapidamente nas últimas semanas. Quase imperceptivelmente, mas seu olhar treinado de astrônomo consegue detectar a mudança. Alguém, em algum lugar, está tentando despertar sua estrela. Você se levanta pela primeira vez em meses, sentindo os músculos enrijecidos protestarem. Caminha até a parede leste do Sanctum e passa a mão sobre as pedras antigas. Sob seu toque, hieróglifos começam a brilhar, uma mensagem que você está enviando através das próprias fundações da Terra. Uma mensagem para seus irmãos guardiões, um aviso. A estrela no horizonte leste pulsa uma vez, violentamente, depois retorna ao seu ritmo normal. Pelo menos por enquanto, a ameaça foi contida. Você retorna ao centro da câmara e se senta novamente, preparando-se para mais décadas de vigília. No céu, 7 estrelas negras aguardam pacientemente. 6 ainda dormem. Você impediu uma de despertar. Restam 5.